Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Bruna Azevedo, sou professora de matemática e hoje nós vamos aprender sobre os números. Números naturais. Como o nome mesmo já diz, é um número que surgiu naturalmente. Surgiu com a necessidade do homem de contar seus objetos, de contar seus alimentos, de contar seu rebanho de animais. Só que, antigamente, eles contavam seus objetos, seus animais, seus alimentos com pedrinhas. Então, eles não sabiam ao certo, eu tenho determinada quantidade de animais, eu tenho 6, eu tenho 7 animais. Não, eles sabiam de acordo com a quantidade de pedrinhas. E assim foram surgindo os números, com essa necessidade de contagem de objetos. Mas como é que a gente pode escrever esses números? A gente pode representar esses números com a letra N de naturais e podemos escrever da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitos números. Foi percebido também que quanto maior a quantidade de objetos, maior a quantidade de animais, maior a quantidade de números. Então, esses números são infinitos. Podemos representar esses números também a partir do diagrama de Venn, que é esse diagrama aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e infinitos números. Então, assim, a gente pode representar esse conjunto. Mas se a gente quiser representar esse conjunto, exceto o número 0, a gente vai colocar um N com um asterisco em cima desse N. Só que aí o que foi que aconteceu? Com a evolução da sociedade, os homens tiveram a necessidade de vender, de comprar, de trocar e até mesmo de emprestar. Então, os números naturais, eles sozinhos não supriam mais essas necessidades diárias da sociedade. Esse conjunto é representado pela letra Z. Por que Z? Já que o número é inteiro e começa com a letra I. Por causa da palavra Zahl. A palavra Zahl, ela é traduzida no alemão, que significa números. E aí temos os números negativos, porque teve a necessidade de representar o mesmo número de forma oposta, ou seja, o mesmo número no crédito, o mesmo número no débito. Então, ele positivo e ele negativo. Então, como vocês podem ver, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos conjuntos dos inteiros, porque os inteiros têm os negativos e os positivos, que são os naturais. E aí o ser humano foi evoluindo cada vez mais. Com isso, houve a necessidade de partilhar seus objetos, partilhar heranças, partilhar terrenos. Então, como é que eles iam fazer isso, né? Iam ser a divisão de dois números inteiros. Então, os números racionais, ele é representado pela letra Q, que vem da palavra quociente, que remete à divisão. Então, como é que podemos representar? A sobre B, aqui é uma divisão, tá vendo? Com A e B inteiros, né? Como eu já disse, a divisão de dois números inteiros. E B diferente de zero, ou seja, aqui no denominador dessa divisão, dessa fração, não pode haver o número zero. E aí, os números racionais são qualquer número inteiro, qualquer decimal exato e qualquer fração de denominador diferente de zero. Então, qualquer número que pode ser representado por uma fração é um número racional. Vou dar um exemplo aqui a vocês. O número aqui, o número menos 4, ele é um número inteiro negativo. Esse número menos 4, ele pode ser representado em forma de fração, sem haver a mudança em seu valor. Por exemplo, menos 4 sobre 1. Menos 4 sobre 1 é igual a menos 4. Então, ele está sendo transformado aí em fração. Ou seja, esse número também é racional. Então, o que a gente pode concluir? Que todo número natural é racional. Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é natural inteiro. Ou seja, esses números aqui, ó, menos 0,2, 0,75, é um número que é somente racional. Os números racionais também são as dízimas periódicas, que são números que
têm decimais exatos e são periódicos, né? Eles repetem, por exemplo, o número 2,33333 é uma dízima periódica que faz parte também do conjunto dos números racionais. Agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números irracionais, que ele é representado pela letra I, que são números de dízimas não periódicas. Então vamos falar um pouquinho sobre esse número. Vamos entender um pouquinho a história de como surgiu esse número. Observe aqui, nós temos um quadrado de lado que mede 1. E temos aqui a sua diagonal. O que acontece? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que para descobrir aqui a hipotenusa, que é representado pela diagonal, a gente faz o quê? O teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos seus catetos. Então, o que eu fiz aqui? D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai resultar, a diagonal, como a raiz quadrada de 2. E esse número que foi observado, ele é o seguinte, 1,4142135. Então, observe que aqui é uma dízima não periódica. É um número que tem um decimal infinito, mas que esses números não se repetem. Então, Hipaso, que é um discípulo de Pitágoras, descobriu isso. Ele identificou isso. Esse número não é a divisão de dois números inteiros. Não tem como. Ele foi repassar isso para Pitágoras, que era um filósofo muito inteligente, um filósofo feminista, que era casado com sua melhor estudante, com a sua estudante favorita. Então, o que foi que aconteceu? Hipaso foi apresentar isso a Pitágoras. E aí, para sua vergonha eterna, o que foi que Pitágoras fez? Ele não aceitou o que Hipaso falou a ele sobre esse número não fazer parte daqueles números racionais, que já era algo estudado por eles, né? Ele não quis reconhecer isso. Ele não quis reconhecer a existência desses números irracionais. E aí, ele decretou a morte de Hipaso. Ele matou ele através de afogamento. E esse conjunto dos números racionais só retornou com segurança com a morte de Pitágoras. E também faz parte dele um número muito famoso, que é o número π. O que seria o número π? O número π é a divisão do comprimento de uma circunferência por seu diâmetro. Então, ele é um número muito famoso. E assim foram esses números irracionais. Para concluir, a união dos conjuntos dos números racionais com os números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais que indicamos por R. Então, veja, temos os números naturais, né, o conjunto, depois temos os inteiros, racionais, separado desses conjuntos, vem os irracionais e a união deles forma um conjunto dos números reais. Então, podemos representar aqui com os números que a gente montou anteriormente. E é isso, gente. Esses são os números reais. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o conjunto dos números reais. Então, deu para entender um pouco mais sobre esses números. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.